Saudações, amigos galácticos, tudo bem com vocês? Eu duvido vocês acertarem de quem que a gente vai falar hoje. Vou dar algumas dicas, hein? Já adivinhou? Então hoje a gente vai falar dele, moreno, alto, forte, cabeludo, uma tatuagem irada nas costas, um shape de dar inveja, pai de família, ao que tudo indica, possível futuro grande mestre do santuário e que tem o melhor escudo dentre os 88 cavaleiros de Atena, aquele que é inquebrável. Sim, meus amigos, hoje nós vamos falar de Shiryu de Dragão. Motoqueiro maligno. É maligno! Aqui então com o nosso Shiryu Blockkeys Champion Class. Esse aqui foi o primeiro que eu quis, pessoal, porque esse Shiryu é diferenciado. Eu fiz o review do Seiya primeiro, lógico, né? A gente tem que começar com o protagonista, mas esse Shiryu aqui, se eu tivesse que escolher só um dessa linha para ter, ia ser esse cara aqui, por causa disso aqui. Ah, cara, muito legal essa versão dele. Vem com a tatuagem do dragão nas costas, bicho. Isso aqui é sensacional. Bom, vamos lá então. Vamos abrir esse cara e montar juntos aqui. O Shiryu, pessoal, pra mim, ele é um cavaleiro muito especial. Ele nunca foi meu favorito na infância, mas com o passar dos anos, eu aprendi a admirar e a gostar muito do Shiryu, né? Conforme a gente vai crescendo aí e amadurecendo na vida, a gente começa a entender um pouco melhor as coisas e realmente o Shiryu ganhou o meu respeito como personagem, como cavaleiro, né? Shiryu, aquele cara que no começo da história ele até pareceu ali um pouco arrogante. Achei que não levantaria. Shunrei, espere um pouco, esse combate não vai demorar muito para terminar. Eu não teria tanta certeza assim. Mas ele foi humilde o suficiente para aprender ali, né, com esse defeito dele e se tornou aí talvez o grande melhor amigo do nosso protagonista, né? E depois disso ele sempre esteve pronto aí para ajudar e dar a vida pelos amigos, né? Então temos aqui os pacotes, né, com as pecinhas que vêm soltas. Mesmo padrãozinho de sempre, né? Pacote com a base, mais algumas peças. Aqui também, né? A haste e o piso da base. E aqui os moldes com as peças da armadura e algumas partes do corpo. Beleza. Então, como vocês já viram no Seiya, eu vou pular essa parte de destacar as pecinhas do molde. E aí a gente já deixa tudo bonitinho aqui para ir montando ele. Alguns momentos depois... Bom, pessoal, já separei tudo aqui então. Tiramos dos moldes, né? Que acho que é a parte mais chatinha de fazer. Então aqui a gente tem as peças da armadura, as peças do corpo, as peças da base, a cabeleira do Shiryu, né? E ele segue mais ou menos o mesmo padrão aí, né? Os personagens. Então, como a gente já montou o Seiya, como eu falei no vídeo anterior, eu vou batizar esse Shiryu, né? O batismo tem que ser assim, ó. Assim, ó, cabeça, perna, perna. O bebê vai ficar bem alegre, bem feliz a vida toda. Assim, ó, cabeça. Então vamos ver se eu consigo fazer sem olhar o manual aqui. Então vamos lá. Bom, primeiro de tudo, vamos montar aqui a base, né? Não tem muito segredo. Cachorro uma aqui, cachorro outra lá. Depois, pessoal, vou pedir para vocês comentarem aí também. Eu tive um amigo que veio faltando essa pecinha aqui, ó. Que é a peça que vai aqui no encaixe da haste na base. Depois vocês comentam aí se teve algum caso parecido assim com vocês, que veio faltando alguma peça. Inclusive, queria deixar aqui um salve lá pro pessoal da Polybrink, que é o nosso distribuidor aqui no Brasil, né, da marca Blockkeys, e pelo atendimento deles e a rapidez com que enviaram as peças
que vieram faltando desse exemplo que eu dei para vocês, né? A gente entrou em contato lá com a assistência deles, né? O saque, e deu tudo certo. E no começo do vídeo, pessoal, eu tava falando aí sobre um motoqueiro, né? Que deu uma atrapalhada aqui na nossa introdução com o barulho. E eu só queria dizer que eu respeito muito aí a classe dos motoqueiros, cara. Todo dia a gente depende desses caras aí que fazem o corre, e admiro muito esses caras. Sempre ajudando aqui nas entregas, né? Quando vocês estão com fome aí, quer que a nossa comida chegue logo, esses caras aí que fazem a correria pra gente. Então, se você é motoqueiro, motoboy, entregador e tá assistindo esse vídeo aqui, então um salve aí pra todos vocês. Tamo junto, galera. Bom, encaixando aqui a haste que segura o personagem na base. Um encaixezinho um pouco chato aqui, mas eu vou conseguir. Aí, boa. Legal que é uma satisfação quando a gente consegue encaixar as peças, que elas fazem um barulho bem característico. Aqui, essa é uma na outra e depois vem essa junção aqui. Ah, beleza. Aí, ó, se tu não quer olhar o manual, eu já esqueci como que fazia, ó. Ah, garoto. Bom, falando aí do Shiryu, né, pessoal? Ó, a nossa base aqui tá pronta, né? Ó, o loginho Senseiya. Já são as versões aqui do Ocidente. Beleza, vamos deixar a nossa base aqui. Bom, então voltando a falar do Shiryu aí, né, pessoal? Falei que com o passar do tempo eu comecei a respeitar muito esse cara. Pô, Shiryu, discípulo ali, né? Exemplar do mestre ancião, disciplina total. Tem ali sua amiga, sua parceira, Shunrei, que ele não fica explícito, mas a gente sabe, né, pessoal? Aquele amor de infância ali, ela que sempre cuidou dele. Depois a gente sabe, né, no Senseiya Omega não dá pra considerar que é canon, mas eles têm lá um filho, né, o Ryuho, e no Next Dimension eles têm lá o bebezinho que aparece para eles cuidarem, que é o Shoryu. E tem algumas obras aí também, acredito eu, feitas por fãs, que o pessoal considera o Shiryu como o sucessor do grande mestre, né, do santuário. Ele seria o candidato ideal aí, né, para assumir o cargo. Então é um cara muito respeitável, muito sábio, né? Sua sabedoria é inigualável entre os Cavaleiros de Bronze. E sempre pronto ali, né, para se sacrificar pelos amigos. Ele que primeiramente ofereceu sua vida lá para ajudar o Seiya, né, a recuperar a armadura de bronze depois da Guerra Galáctica. Ele que quase morreu, né, porque o Seiya, por causa da arrogância dele ali no momento, né, de achar que era superior, e o Seiya ali com a sua audácia descobriu o ponto fraco e conseguiu derrotar ele. E ele quase morreu, e o próprio Seiya teve que salvá-lo ali num ato de misericórdia. Então, não desapareça, dragão! Puxa, muito bom, Seiya. Agora eu posso escutar claramente o coração do Shiryu. Shiryu também eternamente grato aí, né, o que o Seiya fez por ele. Então ele foi lá, eles precisavam, né, das armaduras, e ele foi atrás do Mu para recuperar a armadura de dragão e a de Pégaso. E no momento crítico, né, que ele precisava dar todo o sangue dele, e o Mu tava ali avaliando, ver se ele era digno, né, de ser ali um defensor de Atena. Acabou salvando ele no final. Mas como o próprio Shiryu disse, se eu morrer aqui não tem problema, né? Tô pronto para dar minha vida desde que eu consiga cumprir a minha missão, que é arrumar a armadura de Pégasus para que o Seiya pudesse lutar, né, contra os Cavaleiros Negros que roubaram lá as peças da armadura de Sagitário. E depois, numerando aí os grandes atos de Shiryu e Dragão, né, teve lá o sacrifício dele contra
o algol de Perseu, que ele teve que tirar a própria visão para poder derrotar o Cavaleiro de Prata. Como pôde fazer uma coisa dessa? Você se cegou? Está completamente louco! Eu não estou louco. Nós, sempre que lutamos, estamos arriscando as nossas vidas. Vamos, venha ao gol! E salvar mais uma vez, né, o Seiya e o Shun que estavam lá petrificados. E mais uma vez ele consegue a custo da própria visão. Aí milagrosamente, né, Shiryu, cara que derrotou a cegueira e o câncer. Cara, pra mim uma das cenas mais lindas de Cavaleiros do Zodíaco, que acho que representa bastante assim. Se alguma vez na sua vida você já teve raiva, Você precisa de ódio. de alguma coisa e quis extravasar, quis descontar, quis eliminar aquilo de você, eu acho que o Shiryu representou muito bem aquela cena que o Máscara da Morte, a Shunrei tá rezando por ele, né? E o Máscara da Morte de lá da casa de câncer derruba ela na oração dela lá nos picos antigos. E aquela fúria do Shiryu pra cima do Máscara da Morte é maravilhosa, né, cara? Máscara da Morte, que deveria ser um cavaleiro honrado, fazendo uma coisa dessa com uma pobre donzela. Aquela sequência de golpes do Shiryu, falando que não perdoaria ele. É meio que lembra assim o Ninja Jiraiya, né? Não perdoo, mas lembra muito também aquela cena do Superman lutando contra o Darkseid, acho que é, né, se não me engano, que ele fala que vai soltar que ele sempre se segurou, né, a vida toda, e agora ele vai soltar a fúria dele pra cima do cara. O que temos aqui é uma rara oportunidade de eu finalmente me soltar e mostrar a você a verdadeira extensão da minha força. E aí, continuando ali, né, a sequência de feitos do Shiryu, já salvou o Seiya, depois salvou o Seiya de novo contra o Algol e o Shun, né, de quebra. Depois nas 12 casas, salvou ali o Yoga, né, empunhando uma das armas de Libra, passou a espada lá no Yoga, tirou o Yoga do gelo e depois ele teve a sensibilidade de deixar os amigos passarem na casa de Capricórnio e ficou para trás lá para que eles pudessem seguir em frente. Pediu aos outros 3 que pulassem, mas você não o fez. Isso quer dizer que você não tem confiança em pular? Ou está assustado por ver as fendas que eu fiz? Se eu também tivesse pulado, todos nós teríamos sido mandados para o inferno com seu segundo ataque. E ele foi o primeiro, né? Porque o Yoga depois ficou em Aquário, e aí depois o Shun em Peixes, para que o Seiya pudesse chegar até o Salão do Mestre, e que ainda estava sumido lá, né, em uma dimensão estranha com o Shaka. Então o Shiryu sempre à frente aí dos amigos, sempre pensando no próximo, né? Um grande exemplo aí, o Shiryu, por mais que seja um personagem inventado, mas é admirável a gente ter. Acho que a gente carece, né, de bons exemplos, grandes heróis, mas o Shiryu não deixa a desejar. Dos grandes heróis, assim, da fantasia, né, do que não é real, tá ali no meu top 1, né, Shiryu. E também gosto muito do Aragorn de Senhor dos Anéis. Grandes exemplos aí pra nós. Shiryu, que é amigo, Shiryu amigo, ajudou o Shun naquela cena que o Shun tá subindo o penhasco, quase vai cair, o Shiryu estende a mão pra ele, e aí eu não lembro se na versão em japonês ele fala isso, mas o nosso grande Ulisses Bezerra solta aquela que viria a se tornar uma grande pérola para nós. Obrigado, Ikki! Shiryu amigo! Shiryu amigo. Shiryu realmente é um grande amigo. Eu queria ter um amigo igual o Shiryu. Eu preciso de um companheiro. Pô, o cara que tem um cabelão lindo, maravilhoso. Quase que nem o do Shaka, né? Só que marrom. Marrom não, preto. Pô, o cara
é um dos únicos cavaleiros ali que construiu uma família, né, meu? Se comparar com outra franquia famosa aí, o Shiryu é que nem o Anakin Skywalker, né? Só que é o cara que deu certo. Porque você imagina ter uma vida de cavaleiro e ainda ter que criar um filho, né? E ser presente ali para sua esposa, não deve ser fácil. Fora que, além de tudo, ele ainda é cego, né? Que ele recupera a visão ali por um momento, mas depois o cara fica cego mesmo. E isso me faz pensar também o fato de o poder do Shiryu, né? Ele é um cara que sempre tá disposto a se entregar até as últimas consequências e é o diferencial dele, né? Ele ter essa tatuagem legal pra caramba e Legal pra caralho. Tirar a armadura e ficar exposto, né? Pra dizer que ele tá... É um convite, né? Pro inimigo. Eu tô pronto pra dar minha vida, não importa o que aconteça, né? Ali de peito aberto. Por mais que a armadura seja o orgulho do cavaleiro, Shiryu sempre prova que ele é muito mais do que só uma armadura, né? Tipo o Homem de Ferro, né? O cara não é só uma armadura. Então, tirando a armadura, ele é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Ele é tudo isso daí. Ele é amigo, ele é pai de família, ele é discípulo aplicado, honrado, cavaleiro de Atena, defensor da esperança, herdeiro da constelação de Libra. O cara tem vários títulos. Então, falando do assunto do acúmulo de cosmo, né, do poder do Shiryu, que nem no caso o Shaka, ele se priva, né, da visão de um dos sentidos para poder acumular cosmo ali mais rapidamente e liberar tudo de uma vez, né? Uma técnica que ele usa, uma estratégia. E Shiryu, por ser cego, será que ele também tem esse poder de se privar de um dos sentidos? Não que ele possa controlar, né? Porque é uma coisa meio que irreversível. Mas pelo fato de ele não ter um dos sentidos, será que ele é mais poderoso? E o Yoga, que perde só um dos olhos, é metade? Porque o Ikki aprendeu com o Shaka, né? O próprio Shaka deu ali a dica. Se você privar dos seus sentidos, você pode ter uma explosão de cosmo ali maior, né? Momentaneamente, que pode ser o fator aí crucial, né? O diferencial para vencer uma batalha. E o Ikki, muito esperto, falou, então se é assim, né? Deixa comigo. E nós temos também uma personagem muito interessante em Sente Achou, que é a Mayura de Pavão, que ela se priva ali praticamente de todos os sentidos, né? É quase que uma penitência ali suprema para poder acumular cosmo. Ah, tá, entendi. Então ele não vem com braços extra, é só o tronco, e aí você precisa colocar os braços com a armadura aqui nesse corpo, né? Entendi. Então vamos montar ele. Ele nunca começa a batalha já sem armadura, né? Primeiro ele começa com a armadura. Então vamos montar ele aqui com a armadura primeiro. Pô, achei muito legal isso aqui, pessoal. Ó, o bracelete do escudo, ele é destacável. E pô, uma das coisas mais legais que a gente tem no mangá é uma cena, e eu acho que ele fez isso uma vez só, que é o Shiryu arrancando o escudo do braço e usando ele assim, igual o Capitão América. Ele lança o escudo, né, pra acertar os corvos do Jamian de Corvo. Se eu não me engano, naquela hora que ele rapta a Saori, ali na luta contra os Cavaleiros de Prata, né? E eu achei aquilo maravilhoso, cara, sensacional. Primeira vez que eu li no mangá, eu falei, como assim não colocaram isso no anime? Por mais que fosse uma vez só, mas poxa vida, é muito legal, né? O escudo inquebrável, o melhor ataque e a melhor defesa, hein? Eita, caiu aqui o melhor ataque, ó. Muita pressão em cima dele. Vou encaixar direito isso aqui. Uma coisa, pessoal, que eu acho que não vem com ele, não sei se dá pra gente considerar que é um erro, mas é um ponto negativo, tá? Vamos dar um politiverso aqui do Miro Escorpião negativo, que é o fato do Shiryu não vir com a mão em faca. Essa é a faca AK-47. Sai pronto. Ele não vem com a Excalibur ainda aqui, né? Só que quando ele está com essa armadura, ele já consegue aplicar a Excalibur. Poderosa espada Excalibur! Então, acredito eu que ele deveria vir com a mãozinha do Excalibur, né? Ele vem com a mãozinha punho fechado,
espalmada e ali aquela mãozinha com os dedos meio dobradinhos aqui, né? Simulando um golpe aí. E pelo menos o meu aqui, ele tá só com a mão direita fechada, o punho fechado, né? Depois eu vou até ver aqui se eu não deixei passar alguma coisa. Ah não, tá aqui, pessoal, ó, as duas mãozinhas fechadas. Não é normal vir com uma só não. Bom, beleza, menos mal. Bom, continuando aqui, agora vamos para as pernas. Então nós temos aqui a coxa. Ah lá, o encaixezinho. Olha esse barulhinho legal, hein? Esse barulhinho é porque deu certo. Ó lá, agora joelhos. Aqui a panturrilha. Encaixa aí, meu filho. Aí. Se não tá fazendo barulho é porque tá errado, né? Não adianta insistir. Olha lá, fez o barulhinho, deu certo. Beleza. Outro detalhe das pernas aqui do Shiryu, pessoal, como eu já falei no outro vídeo, né? Ele não tem a perna completa, o corpo do personagem, né? Ela vai até aqui, aí ele completa com a própria armadura. Então não dá pra vestir ela, né? E um detalhe interessante dessa peça aqui é que no original ele não tem essa parte aqui de trás. Ela é que nem uma caneleira assim, mas aqui eles fizeram tudo uma peça só, protegendo, né, essa parte de trás aqui da perna. O que eu achei bem legal também, inclusive aqui, ó, esse contorno aqui. Então ela é uma peça que protege mais a perna aqui, toda verde, né? Eles não quiseram fazer ela vazada. Esse detalhe não me incomoda, eu gostei bastante, apesar de não estar 100% fiel, mas eu gostei. Deixa a perna dele mais elegante. Exatamente. Agora vamos para os pés. Tá aqui, beleza. Agora vamos para a ponta dos pés e as solas. Lembrando que essa versão da armadura no mangá, ela é a V3. A gente conhece como V2, né? Por causa do anime, mas o Shiryu teve uma armadurazinha ali intermediária, né? Inclusive tinha uma das armaduras dele, que ela tinha uma falha aqui no peito, né? Era meio aberto aqui entre o pescoço e o próprio peitoral, que eu achava meio estranho no design do mangá, né? Essa daqui já é mais bonita. Então V2 no anime, V3 no mangá. Legal que até isso os caras pensaram, né? Um aviso sonoro de que o encaixe tá correto. Você sente a pressão aqui apertando e fazendo o cliquezinho característico. Ó, pessoal, acho que eu tô conseguindo, hein? Fazer ele sem olhar no manual. É bem parecido com o Seiya, não tem muito segredo. Até tive aqui o feedback de alguns amigos que nunca montaram, né, um model kit, e o pessoal elogiou que tá bem fácil. Fico imaginando o trabalho dos caras que projetam, né, cada pecinha, como que ela vai ser no molde, e depois para ter essa facilidade, né, qualquer pessoa, uma criança pode montar aqui, e a facilidade de destacar, né, sem deixar rebarbas assim consideráveis na peça. Então já vamos encaixar a perna dele aqui. É uma coisinha aqui, talvez seja um ponto assim, também não dá para reclamar muito, mas é essa questão do espaço aqui, ó, entre a joelheira e a proteção da perna, que o que dá a impressão é que a gente também tá bem acostumado com a imagem do anime, mas o que dá a impressão é que é mais espaçado, né, por conta de ter esse detalhe que eles quiseram fechar tudo aqui, né, sem deixar essa voltinha aqui, aí acabou cobrindo, né, a parte branca aqui da perna, então dá essa impressão. Mas tá jóia. Cadê a fivelinha? Vamos pôr a fivelinha aqui do cinturão já. Eu sempre achei muito legal esses detalhes das fivelas dos cinturões dos personagens, tanto dos Cavaleiros de Bronze, tá, saiu tudo aqui, tá encaixado por fora, tanto dos Cavaleiros de Bronze quanto dos Cavaleiros de Prata. Chatinha de encaixar, porque essa não fez o clique, mas eu acho que foi. Em outras coleções, que eu não vou citar o nome, mas que começa com Ban e termina com Dai, essas pecinhas de fivela aqui, tem uns personagens que é bem complicada essa pecinha aqui, viu? Ela vai desgastando e às vezes fica caindo, né? Fica saindo do personagem. Por o peitoral aqui já. Beleza. Opa. Shiryu tomou umas. Também tá sem cabeça, coitado. Bom, como que a gente vai deixar as mãos dele? Eu acho que dá pra deixar ele com... Eu gosto daquela pose que ele faz quando ele tá invocando ali o dragão.
antes de soltar o cólera do dragão. Então eu vou deixar com essas mãozinhas mais arqueadas, será que é o termo correto? Porque eu já tenho um outro aqui que eu deixo ele com o punho fechado, tipo cólera do dragão. Mas eu vou deixar os punhos fechados para quando for colocar ele sem a armadura aqui, a parte de cima. Eu acho que de todos os encaixes, o das mãos é um dos que eu menos gosto de montar. E aí eu vou deixar a cabeça dele aqui com o grito no sem camisa. Vamos ver qual que é o do Elmo. O do Elmo é esse. Então vamos fazer ele mais sério aqui. Pô, isso aqui é muito legal, pessoal. Deixar duas cabeças, né? Tudo bem que ele vem com 2 corpos também, mas é legal deixar as cabeças reserva aqui já montadinha por o Elmo. Essa parte aqui também é meio crítica, porque tem sempre esse cabelinho aqui, essa franjinha que fica para fora da tiara. E tem que tomar cuidado aqui na hora do encaixe. Beleza. Agora vamos só montar aqui as mãos com o punho fechado e depois a gente vai as ombreiras para terminar a armadura. Beleza, temos aqui a garrinha do dragão, aquela V1 do anime, além do Elmo, né, que é espetacular, aquele dragão na cabeça. Eu também acho bem legal aquelas garronas no ombro. Eles fizeram pro Shiryu e pro Ban, né, de leão menor, porque no mangá o Ban também não tem aquela garrona no ombro. Inclusive o Ban ele tem nos pés também, né, as garras no anime. Por falar nisso, pessoal, vocês acham que a Blue Kiss vai lançar os Cavaleiros de Bronze com a primeira armadurinha, tanto na linha Galaxy Version quanto na linha Champion Class? Porque se eles estão focando no mangá e na linha Galaxy Version já tem os cavaleirinhos de bronze secundários lá, né? Só não saiu o It de Hydra ainda, o cavaleiro mais belo de todos, porque a beleza é o que vence a batalha. A luta é sempre decidida pela beleza! Então, vamos aguardar aí, né? Ver se a gente tem alguma novidade. Eu gostaria, que é o diferencial dessa linha, né? Eles estão focando no mangá, então eu não, das outras marcas, né? Eu não peguei nenhuma versão mangá, ainda bem que agora eu tô pegando os da Blue Kiss. A minha intenção é ter os 5 de bronze, né? Ainda não saiu o Shun, mas creio que estamos perto. Então eu já fiz o review do Seiya. Estamos fazendo aqui o do Shiryu. O próximo provavelmente vai ser o Yoga. E eles lançaram o Ikki antes do Shun. Coitado do Shun, ficou por último. Deveria ter lançado o Shun antes do Ikki, né? Mas tudo bem. O Shun é um pouco mais complexo. Eu acho que eles quiseram pensar um pouco melhor a questão das correntes. Ah, garoto. Completar aqui o nosso Shiryu. Ah, senhor Guilherme Brasílio. Fez o favor de deixar o encaixe da cabeça pro lado errado. E aí como que vai encaixar o pescoço? Isso aqui é pra baixo, cara. Solta o meme do Faustão aí. Errou! Não. Agora sim. Lá de novo a franjinha. Ah, beleza. Muito bem. E temos nosso Shiryu de dragão, ó. Lindão, hein, pessoal? Esse verde aqui é muito bonito. Eu não sou palmeirense, né? Mas eu gosto muito de verde. Então, como eu falei, eu gosto daquela pose que ele... Saiu o braço aqui, meu amigo. Volta lá. Eu acho que eu não vou conseguir fazer a pose que eu queria, que é ele armando o cólera do dragão. Mas tudo bem. Vamos deixar ele nessa pose neutra aqui. É a ombreira... Por ele estar novinho, né? As articulações aqui, elas ainda pegam um pouco. Então, às vezes, você vai mexer, ele é mais durinho. Mas é isso aí. Bom, vamos deixar ele aqui na base. Já coloco ele com o peitoral, né? Sem a armadura. Deixei ele aqui. Vou colocar aqui do ladinho dele o Seiya. Nós temos aqui inverter o lado. Nós temos aqui, apesar de não ser com essas armaduras, né? Mas a gente tem a luta aqui da Guerra Galáctica. Coliseu Galáctico tem que ter alguma coisa da Guerra Galáctica, né, pessoal? Aquela thumb maravilhosa, que acho que é no fim do episódio, né? Que eles... Isso no anime, né? No mangá é bem diferente essa cena, ela é mais simples. Mas no anime eles dão aquela enfatizada, né? Colocando o Pegasus e o dragão atrás deles, né? Aquela imagem maravilhosa, eles pulando e trocando um soco ali no ar. Eu queria muito refazer essa cena aqui, mas o Seiya, se você tirar os ombreiras e o peitoral dele ali, ele... não fica com nada ali, né? Pra deixar os dois sem a camisa. Aí teria que ter um desse aqui a mais pra colocar no Seiya. Ou fazer uma montagem, né?
tirar uma foto do Shiryu com o peitoral, depois passar as peças pro Seiya e deixar o Seiya com o peitoral. Eu não vou comprar outro Shiryu só pra fazer isso, né, pessoal? Não costumo comprar bonecos repetidos só para tirar a foto. Mas bem que o Seiya poderia vir sem camisa também. Apesar de que é uma oportunidade para eles, se eles forem lançar, como eu falei, né, as V1 do mangá, que é aquelas armaduras simplesinhas, quem sabe eles não lançam novamente o Shiryu sem camisa, né? Ou a gente empresta o corpo desse aqui e o Seiya também sem camisa, né? Aí sim, teríamos os dois para fazer aquela cena maravilhosa. Deixa eu tirar aqui o braço do Shiryu. Nossa, tá desmontando inteiro o braço para poder deixar ele sem camisa. Eu comprei ele para deixar ele sem camisa, tá, pessoal? Apesar de gostar muito aí da armadura de dragão, mas o diferencial desse figure é isso, então é isso que faremos. Nossa, o braço desmontou inteiro. Mais uma vez, é uma pena a gente não ter o object para montar, né, a armadura ali na constelação, no uniforme de constelação, né? Mas, aí, beleza. Vou encaixar aqui de novo, vamos ver se tá certo. Aí, agora eu já tinha preparado aqui a mãozinha fechada. Boa. A outra mão fechada. O encaixezinho ficou na outra luva aqui. Para tirar isso aqui agora vai ser... Ah, tem um reserva. Vamos usar o reserva já, ó. Que bom que vem peças reserva, né? Beleza. Encaixou aqui. Encaixou aqui. Vamos colocar ele aqui no cabelo, rostinho. Gritando. Fúria. Sinta o poder da cólera do dragão. Acho muito legal aquele... Dá pra fazer com ele aqui. Inverter, ó. Joga o cabelão dele pra cima. É muito legal isso aqui, cara. É muito legal, cara. Aqui na fúria. Essa aqui é o Politiverso aqui pra cima, né, ó. Joinha do Seiya aí. Pô, olha isso aqui. Muito legal, cara. Muito, muito legal. Show de bola. Então temos aí o review do nosso Shiryu, pessoal. Shiryu de dragão, Bloquis, Champion Class, V2 do anime, né? Mas não é anime, é mangá, então é a V3. E aí nós temos aqui as mãozinhas que sobraram. Vamos deixar essas pecinhas aqui encaixadas. Não correr o risco de perder também. Deixa eu ver se eu encaixei as duas aqui. Encaixei. Então, vamos tirar o Seiya daqui um pouquinho. E eu acho que vieram aqui mais duas, as proteçõezinhas que vão na costa da mão, né? Vieram duas a mais aqui. Então temos ele com o tronco, as mãozinhas reservas, todas já com a proteçãozinha encaixada. Tem essas duas sobrando. Cuidado aí, Shiryu. E aqui o nosso bracelete com o escudo do Capitão América, né? Até uma estrela tem aqui. É que essa é de 4 pontas. A do Capitão América acho que é de 5, né? Muito bem. E aí, pessoal, gostaram? Então deixa aí, né, aquele like, comentem, compartilhem. Super indicado essa linha. Shiryu, pra mim, até o momento, favoritaço. Eu já vi todos os outros que já lançaram, né? Mas Shiryu, sensacional, pessoal. Esse era o que eu mais queria. Vamos pegar o nosso Goku aqui de novo, só pra fazer o lembrete, né, do comparativo de tamanho. Eu queria ter eu não tenho, mas queria ter o Goku sem camisa aqui, ou quem sabe até um Tenshinhan para fazer a luta do sem camisa. E comparando também com outros produtos, né, pessoal? Então tem aqui nosso Shiryu Galaxy Version, entregador de pizza, olha lá, iFood do Santuário. Já deixei ele aqui armando a cólera do dragão e o nosso destaque para o Shiryu Champion Class. Terremoto aqui, temos o Clothmeat X, que é bem maiorzão, né? Quando eu fiz o review do Seiya, o Seiya tava sem a roupinha, o Shiryu já tá com a roupinha. Eles ficam bem mais legais, né, com a roupinha. Lembrando que não dá para colocar a roupinha aqui no Bloquis. Até daria, mas não precisa. E aqui nós temos a armadura de dragão em forma de object, que é a mesma armadura, né? Só que é a versão do anime. Beleza? Então, obrigado por acompanharem aí mais um vídeo, pessoal. Provavelmente o nosso próximo review, então, será Yoga de Cisne. O meu tá para chegar ainda. E também traremos outros conteúdos aí no Coliseu Galáctico. Beleza? Até mais, então. Vejo vocês. Um forte abraço. E se você não gostou desse vídeo, você vai tomar um...